Bom dia, meus irmãos. Eu vou rezar o Catecismo da Igreja Católica. É bom dia ainda porque é muito cedo ainda. É muito cedo. É 9 horas. Vou fazer a oração do Catecismo. Que Deus dê muita saúde neste sábado a todos vocês, a todas as pessoas que de alguma forma ou de outra estão lendo escutando ou lendo, ouvindo, né? Esse catecismo. Lendo eu falo porque às vezes passa assim, em caracteres. Então, tem gente que às vezes prefere ler. Deus abençoe a todos, com bastante saúde, bastante paz. Eu parei na página 231, vou continuar na 801. Neste sentido, se faz sempre necessário o discernimento dos carismas. Nenhum carisma dispensa da referência e da submissão aos pastores da igreja. A eles, em especial, cabe não extinguir o espírito, mas provar as coisas e ficar com o que é bom, a fim de que todos os carismas cooperem em sua diversidade e complementaridade, para o bem de todos. Ele se enxergou por nós, para nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si um só povo que lhe pertença. Vós sois a gente escolhida, o sacerdote régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu. Ingressa-se no povo de Deus pela fé e pelo batismo. Todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus, a fim de que em Cristo os homens constituam uma só família e um só povo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, pelo Espírito e por sua ação nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia. Cristo, morto e ressuscitado, constituiu a comunhão dos crentes com seu corpo. Na unidade desse corpo existe diversidade de membros e de funções. Todos os membros estão ligados uns aos outros, particularmente aos que sofrem, aos que são pobres e aos perseguidos. A igreja é este corpo do qual Cristo é a cabeça. A igreja vive dele, nele e por ele. Ele vive com ela e nela. A igreja é a esposa de Cristo. Ela a ama e entregou-se por ela. Ele a ama e entregou-se por ela. Purificou-a com seu sangue. Fez dela a mãe fecunda de todos os filhos de Deus. A igreja é o templo do Espírito Santo. O Espírito é como a alma do corpo místico, princípio de sua vida, da unidade na diversidade e da riqueza de seus dons e carisma. Desta maneira, aparece a igreja toda como o povo reunido na unidade do Pai e do Espírito Santo. Eu vou ler o parágrafo 3. A igreja é una, santa, católica e apostólica. A igreja é a única igreja de Cristo. No símbolo, confessamos uma una, santa, igreja apostólica. Esses 4 atributos, inseparavelmente ligados entre si, indicam tratos essenciais da igreja e da sua missão. A igreja não só os tem de si mesma, é Cristo que, pelo Espírito Santo, dá à sua igreja o ser una, santa, católica e apostólica. E é também o que a convida a realizar cada um dessas qualidades. Só a fé pode reconhecer que a igreja recebe estas propriedades de sua fonte divina, suas manifestações históricas,
constituem sinais que falam também com clareza a razão humana. A Igreja lembra o Concílio Vaticano I, que em razão de sua santidade, de sua unidade católica, de sua inabalável firmeza, é ela mesma um grande e perpétuo motivo de credibilidade e uma prova irrefutável de sua missão divina. A Igreja é una. A Igreja é una por sua fonte. O modelo supremo e o princípio deste mistério é a unidade de um só Deus na trindade de pessoas, Pai e Filho no Espírito Santo. A Igreja é una por seu fundador, pois o próprio Filho é o próprio Filho encarnado. Por sua cruz, conciliou todos os homens com Deus, restabelecendo a união de todos em um só povo e em um só corpo. A Igreja é una por sua alma, o Espírito Santo, que habita nos crentes, que planifica, rege toda a Igreja, realiza esta admirável comunhão dos fiéis e une tão intimamente em Cristo que Ele é o princípio da unidade da Igreja. É, portanto, da própria essência da Igreja ser una. Que estupendo mistério! Há um único Pai no universo, um único Logos de universo e também um único Espírito Santo, idêntico em todo lugar. Há também uma única Virgem que se tornou mãe e não agrada chamá-la Igreja. E me agrada chamá-la Igreja. Contudo, desde a origem, esta Igreja una e se apresenta com grande diversidade, a qual provém ao mesmo tempo da variedade de dons de Deus e da multiplicidade de pessoas que os recebem na unidade do povo de Deus. Congregam-se as diversidades dos povos e das culturas. Entre os membros da Igreja existe diversidade de dons, de encargos, de condições, de modos de vida. Na comunhão eclesiástica, há legitimamente igrejas particulares gozando de tradições próprias. Aquela riqueza a grande riqueza dessa diversidade não se opõe à unidade da Igreja. No entanto, o pecado e o peso de suas consequências ameaçam sem cessar o dom da unidade. Assim, o propósito precisa exortar e aguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quais são esses vínculos de unidade? Sobretudo, revestivos do amor que une a todos na perfeição. Entretanto, a unidade da Igreja peregrinante é também assegurada por vínculos visíveis de comunhão. A profissão de uma fé recebida dos apóstolos, a celebração comum do culto divino, sobretudo dos sacramentos, a sucessão apostólica por meio dos sacramentos da ordem, que mantém a concórdia fraterna da família de Deus. A única Igreja de Cristo, que é a do nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para que fosse seu pastor e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagá-la e regi-la. Esta Igreja constituída é organizada neste mundo como uma sociedade, subsiste na Igreja Católica governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. O decreto do Concílio Vaticano II sobre o ecumenismo explícita, pois somente por meio da Igreja Católica de Cristo, a qual é meio geral da salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança, somente no colégio apostólico, do qual Pedro é o chefe, a fim de constituir uma terra, um só corpo de Cristo, ao qual é necessário que se incorporem
plenamente todos que de alguma forma já pertencem ao povo de Deus. As feridas da unidade. Na realidade, esta é uma e única Igreja de Cristo. Já desde os primórdios surgiram algumas cisões que o apóstolo censura como vigor, como condenáveis. Divergências mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão com a Igreja Católica, por vezes não sem culpa do homem, de ambas as partes. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo distingue-se a heresia, a apostasia e o cisma, que acontecem sem os pecados do homem. Glória a vós, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém a todos. Tenham todos um excelente sábado no Senhor. Deus abençoe a todos. Que encha de bênção esses corações sofridos, esses corações que estão precisando de oração. Eu faço oração por vocês, meus irmãos. Fiquem em paz, que tem alguém que ora incessantemente para vocês. Amém?